Olha só, se você quiser, a partir de hoje, ler o Novo Testamento sem a ótica da religião, sem preconceitos, né, observando as atitudes de Jesus, você vai se deparar com uma coisa que choca muita gente conservadora, que é o fato de que Jesus sempre escolhe passar pelo caminho do oprimido. Ele sempre decide ir ao encontro daquelas pessoas que estão às margens da sociedade. Quando a gente lê, por exemplo, a história da mulher samaritana, Jesus naquele bate-papo com Zaqueu, Jesus conversando com o cobrador de impostos. Ou seja, são histórias fascinantes, incríveis e que nos mostra uma maneira peculiar, individual e muito afetuosa de Jesus e o modo como ele sempre estava indo ao encontro daquelas pessoas que eram excluídas pela religião, pela sociedade. Ou seja, lendo o Novo Testamento sem essa ótica preconceituosa da religião, nós entendemos que Jesus ele encontra pessoas e prefere encontrar pessoas no caminho da opressão. Ele quer resgatar aqueles que outrora eram vilipendiados, massacrados, tanto pelo sistema político daquela época como pelo sistema religioso. Vocês reparam? No momento, a gente lê o Novo Testamento e percebe que ele está comendo na casa do pecador, pessoas que tinham uma reputação duvidosa. Tanto é que começaram a chamar Jesus de amigo de beberrão, de prostitutas e pecadores, porque ele estava com essas pessoas. Em outros momentos, Jesus está convivendo com gente que era excluída do convívio social, como é aquele caso lá daquele bate-papo com a mulher samaritana. Ou seja, judeus não conviviam bem com os samaritanos. Da mesma forma, falando da Palestina século I, um homem, um rabino, ficar sós com a mulher, já era uma coisa absurda, mas Jesus estava ali. Em outros momentos, por causa de um pecado, por causa de uma doença, como era o caso dos leprosos, ou por causa de uma situação em que as pessoas não se encaixassem nos padrões exigidos pela sociedade, todo mundo queria que fosse excluído, mas Jesus estava passando exatamente pelo caminho do pecador, da pecadora, do excluído, do marginalizado. É assim que a gente vê Jesus. Não tem como negar isso. Para você que vai ler o Novo Testamento, não tem como você negar isso. Agora, o que a gente pode tirar disso aí? O fato é que em todos esses encontros de Jesus, em todos eles, as pessoas que tinham esse contato, que adentravam aquele diálogo, que eram tocadas, elas eram absolutamente transformadas. Em todos os encontros, as pessoas eram transformadas. Vocês lembram que em alguns casos do Novo Testamento, a gente vivia ali circunstâncias daqueles que estavam abertos ao processo, à transformação, outros que quando ele falava siga-me, essas pessoas seguiam. Todos eles que ouviram sim e tomaram a iniciativa de seguir, tiveram suas vidas transformadas. Agora, não adianta tentar encaixar Jesus numa caixinha religiosa, ou não adianta aprisionar Jesus juntamente com aquelas pessoas que excluíam os demais, que você não vai conseguir. Jesus estava caminhando em direção ao doente, ao enfermo, ao pecador, ao falho, àquele que ninguém via nenhum tipo de virtude. Ele fazia exatamente o contrário, era o caminho contrário. Ele ia de encontro com essas pessoas ao ponto, inclusive, de dizer, eu não vim chamar santos, ou não vim pregar para pessoas santas, eu vim chamar o pecador ao arrependimento. Eu vim exatamente para aqueles que são doentes e que precisam de médico. Então, você lembra o caso da mulher samaritana, que foi citado aqui? Samaria, para a gente entender um pouco do contexto geográfico, era um ambiente, um local visto pelos judeus como uma cidade que deveria ser evitada. Simplesmente os judeus, se eles quisessem, por exemplo, sair da Judeia para ir para um outro ponto, que era Galileia, passando por Samaria, eles fariam uma viagem de 3 dias, para se desviar daquele percurso, faziam uma volta absurda, mas não enfrentariam o fato de ter que passar por uma cidade excluída, uma cidade que era, de certa forma, tida como uma cidade pecaminosa, Então, eles preferiam adotar uma rota muito maior, mais distante, mais longa, do que passar por Samaria. Os samaritanos, naquele tempo, eram vistos pelos judeus como pessoas impuras, pessoas pecadoras, pessoas das quais a gente deveria evitar até comer com elas. Vocês imaginam? Os judeus nem comiam com os samaritanos. É assim que funcionava. E Jesus vai lá e quebra todos esses preconceitos religiosos, todos esses paradigmas e diz, não, eu vou passar por Samaria. Ele passa exatamente, excepcionalmente pelo caminho do impuro. Ele passa pelo caminho do pecador. E quando ele chega na altura do que era conhecido como o posto de Jacó, nas terras herdadas por José do Egito, do seu pai Jacó, ele percebe que tinha uma mulher que estava ali tentando tirar a água do poço, é uma mulher samaritana, e geralmente ela preferia ir nesse horário porque
As demais iam no horário diferente, mas ela, como ela se sentia muito excluída ali daquele convívio, ela não tinha a autenticidade ou não se sentia como uma pessoa privilegiada, preparada ou pronta para conviver no meio da sociedade. Então ela ia basicamente nesse horário em que as demais pessoas não iam, né? Ela ia buscar essa água no poço de Jacó para abastecer a família. E aí é que entra essa história. Jesus chega ali, cansado de viagem, aproxima, os discípulos se afastam, porque eles devem ir a Samaria, e Jesus está sozinho com a mulher samaritana, quebrando todos os padrões, porque primeiro era um rabino, né, judeu, para conversar com a mulher samaritana, então ele já quebra o primeiro padrão, porque judeu não conversava com o samaritano. Depois ele era um homem, e naquele tempo a mulher era muito discriminada, depreciada, então ele quebra o segundo padrão, que é um homem rabino entrando no diálogo sozinho com a mulher naquele poço. E aí, por todos esses motivos, ela leva um baita susto. E olha para Jesus e diz: bom, como assim? Como o Senhor tem coragem de pedir água? Você é judeu, eu sou samaritana. Você sabe muito bem que os judeus não se dão bem com os samaritanos. A mulher fica muito surpreendida, né? Porque existia ali uma história, um dado histórico que apontava para essa rixa de 700 anos atrás, né? Que era essa rixa entre judeus e samaritanos. E Jesus quebra tudo isso. A mulher assusta porque Jesus está quebrando uma série de protocolos religiosos. Primeiro, questão de ser judeu, depois era samaritano, depois ele tinha que evitar conversas porque ele era um homem, ia dar mau testemunho, ele não está nem aí com isso. Ele aproxima e pede à mulher água para beber. E ele não só conversa com a mulher, mas ele mostra para ela o quanto ela podia ser útil naquele momento. E ele surpreende a mulher, porque ele aproxima e diz: olha, você pode me dar água de beber, porque eu estou com sede. E aí, elas geralmente tinham um preconceito muito grande, porque essas mulheres só eram abordadas quando elas eram tratadas de certa forma como um produto, um objeto sexual, eram abordadas basicamente para isso. Mas Jesus, ele quebra tudo isso, né? E ele mostra para aquela mulher que mesmo com todo o preconceito, ela podia sim ser útil. Ele podia pedir água para beber para qualquer discípulo, para qualquer santa alma, mas ele escolhe exatamente a pecadora. Então, pessoal, ele responde para ela: olha, se você conhecesse o dom de Deus e que está te pedindo água, é você que teria pedido e ele lhe daria a água da vida. Então, basicamente, antes de passar aqui para o nosso próximo diálogo, próximo vídeo, esse texto, né, que a gente lê aqui é exatamente para nos mostrar que Jesus ele está além de qualquer barreira religiosa. O problema é que a religião ela quer estabelecer quem é bom, quem é ruim, quem é santo, quem não é santo, quem é de Deus, quem não é. E Jesus ele não quer tentar convencer ninguém. Ele mostra através do amor, da ação, do diálogo, da comunhão, que é possível ter uma nova vida, não porque a religião chamou, mas simplesmente porque todas as pessoas para Cristo, marginalizadas ou não, elas têm uma qualidade de vida e elas são úteis. Ou seja, para Jesus não tem diferença se é homem, se é gay, se é mulher, se é pecador, se é crente, se é cristão, que é católico. A diferença é o seguinte: você tem um coração voltado para mim, né? Por isso que no final desse texto ele diz, é chegado o momento, depois que ela interroga assim, será que a adoração correta em Jerusalém ou no Monte Gerazim? Ele fala, olha, nenhum disso aí. Essa disputa aí já era. Com Jesus é chegar o momento em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, independente de quem são e o que fazem. Esse é o texto de Jesus e que choca a nossa sociedade. Tem muita gente que não gosta, mas a realidade é essa.